A paz do Senhor, meus irmãos, privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez, iniciando a nossa escola bíblica dominical. Hoje o nosso superintendente, o pastor Antônio, não pôde estar por motivos de forças maiores, mas estou muito bem acompanhado por essas duas pessoas ilustres que estão nos dando a honra de sua presença aqui nesta manhã. Ao meu lado direito temos o pastor Adércio, vice-presidente aqui da nossa igreja, empresário. E ao meu lado esquerdo, a irmã Beth, professora da nossa escola dominical, psicanalista. E duas pessoas que, para comentar essa nossa lição, pessoas que entendem de dois polos diferentes. Temos a serva de Deus, especialista na área da saúde, psicanalista, que irá comentar conosco a respeito das adversidades na área emocional. E também temos o pastor Adércio, que é empresário aqui na nossa cidade, e ele irá comentar conosco como enfrentar na área profissional as adversidades que surgem na nossa vida. Então você é nosso convidado, continue conosco, seja abençoado por Deus nesta manhã. Pastor Adércio, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Leandro, paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem nesta live. E nós estamos aqui para somar. Eu sei que Deus vai nos abençoar e vai ser bênção essa escola bíblica de hoje. Amém. Professora Mambete, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Leandro, paz do Senhor vocês todos, muita alegria. O Senhor vai nos servir, porque Ele sabe do que nós mais precisamos. E nós não vamos sair vazios da sua presença, amém? Amém. Pastor Adércio, ora para nós iniciarmos a nossa escola essa manhã. Querido Deus, queremos nos apresentar diante de Ti, da Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, a instrução, sabedoria do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa falar conforme a necessidade de cada um que nos ouve na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja nesta live. O Senhor possa derramar as Tuas bênçãos e ser sobre as nossas vidas o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Mambete, a senhora pode ler o texto de referência, por gentileza? Sim, pastor Leandro, vamos lá. Quem não tem a revista, pode abrir a Bíblia aí em casa e nos acompanhar. Em Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. O tema dessa lição, Bispo Abner, que foi o comentarista, é um tema bem próprio, bem atual. As adversidades geram oportunidades. Tem muitas oportunidades na vida que nós a perdemos pela nossa própria culpa. O fato da gente ter o hábito de dizer não é um fator bem próprio, bem específico, é um fator que faz a gente perder a oportunidade, Mambete? Sim, até tem um adágio, né, que diz que o pessimista sempre acha uma dificuldade numa oportunidade.
Esse é o pessimista. Enquanto que o otimista sempre vê uma oportunidade numa dificuldade. Ele cava força, ele acha, ele tem o olhar dele, faz com que ele ache uma saída. E quando ele sai daquela provação, ele sai com mais uma vitória, mais uma conquista, mais uma sabedoria, mais uma capacidade. Quantas oportunidades nós perdemos porque dizemos não? Verdade. O fato de dizer não, às vezes essa palavra está tão intrínseca na gente, que qualquer coisa que surge, você primeiro escolhe dizer não, sem saber nem se vai dar certo, qual que é o resultado, se dá para tentar, se não dá. O não vem primeiro, pastor. É real, é verdade. Eu vejo, até mesmo nos negócios, nos diversos tipos de trabalhos que a gente tem por aí, e quando me deparo com uma situação, e eu penso assim, não, peraí, se alguém consegue fazer, eu também faço. Se houve um primeiro, eu vou ser o segundo. Se alguém consegue, também Com faço. certeza. E aí, pastor Leandro, eu vejo que muitas pessoas ela se depara com um tipo de situação e fala, não dá certo, eu não consigo, não tem como, né? E aí a gente chega até na situação de ter que chegar e falar assim, é o seguinte, se você não fizer, eu faço. Aí a pessoa, ou seja, o negativista, muitas das vezes o desanimado, aquele desmotivado, ele chega na situação de tentar, e quando ele tenta, ele consegue, e aí ele fica com cara de ué, né? Ué, nossa, achei que não ia dar certo. Não sabia que sabia? Não sabia que poderia dar certo. Então é essa parte que o pastor Leandro acaba de falar aí agora, né? O pessimista, que a irmã Beth mencionou, e o otimista. O não, a pessoa que diz não, ele limita ele mesmo. Ao invés dele se abrir, ele se fecha. Ele põe uma cerca para ele, põe um limite para ele. E quando você fala não, pastor Leandro, até voltando um pouco para... né? E quando você fala não, automaticamente, quando você fala não consigo, você está limitando aquilo que Deus está colocando na sua mão. Porque se você acredita, você confia em Deus, você acredita que Ele é real, que Ele pode todas as coisas, por que outro pode e você não? Este é o meu jeito de ter fé, de acreditar, né? Eu ajo assim, eu sou assim. Mambete, existem algumas pessoas que têm facilidade para dizer não. Toda oportunidade que chega, já perdeu tantas oportunidades na vida, porque o não é a primeira palavra que chega aos lábios. A senhora, como da área da saúde, existe algum trauma que pode induzir a pessoa a sempre olhar pelo lado negativo? Com certeza, muita coisa. A educação, a história de vida dessa pessoa, pode procurar saber. Sempre alguém fez por ela, alguém limitou essa pessoa, sempre disse que, às vezes de um jeito até assim, achando que está fazendo certo, na intenção de proteger aquela criança. Não faz, é perigoso. Eu chego a um ponto de achar assim, você protegeu, avisou que não é para pôr o dedinho lá na tomada. Quer pôr? Ponha. Se você sabe que não chega a ser de um choque fatal, deixa pôr. Porque nunca mais ele vai aprender a ouvir o não. Aquela criança vai aprender a ouvir o não, mas ela vai aprender que ela tenta também, ela cresce, ela desenvolve, é uma criança aberta. Uma criança super protegida, hoje, com certeza, são essas pessoas muito do não. Elas foram muito protegidas, muito assim, medo. Proteção demais gera a timidez, a falta de iniciativa na vida, a falta de se lançar. Isamitiba diz assim, que nós criamos filhos como constrói-se um navio.
Constrói-se já no mar, vocês sabem disso, né? Constrói-se e deixa aí. Quebrou, vem para o cais de novo, constrói, faz todo o reparo e deixa aí de novo. Eu tenho um filho só e foi criado dessa forma e é assim. Hoje, 25 anos, é um empresário, já deu muita cabeçada na vida, mas já acertou também. E ele é uma pessoa de muita iniciativa. Não me dá trabalho nesse sentido, é de muita iniciativa, não tem medo. Ele tem, não fobia, não estou dizendo de fobia. Fobia é um medo, esse medo que a gente vê que é um medo maléfico, né? Mas aquele medo que preserva o corpo da gente, esse medo é saudável. Então, meu filho tem esse lado saudável, esse lado prudente. Mas ele não tem medo de se lançar, de arriscar. Que eu sempre deixei. Vou parar, porque senão vou tomar o tempo de todo mundo. A minha casa é sobrado. E por muitos anos ficou sem corrimão. E quando eu fui morar lá, ele tinha 4 anos e meio. Ele nunca caiu. Porque eu quer subir, sobe. Quer descer, desce. Eu não vou ficar o tempo todo te olhando. Não tendo corrimão, você vem com a mãozinha pela parede. 1 degrau de cada vez. Nunca... demorou por corrimão. Ele já era mocinho quando eu fui por corrimão naquela escada. Ele nunca caiu. Ele aprendeu a acreditar no que eu falo. Porque quando ele insistia, eu falava, tenta fazer. Aí tomou um choque uma vez, nunca mais. Precisou. Ele viu que... Só que ele é essa pessoa de iniciativa. Ele vai, ele encara, ele tenta. Sabe, essa história de superproteção não dá certo. Pastor Adércio, nessa rápida introdução que nós estamos aqui comentando, antes de entrarmos na nossa lição, na área comercial, até que ponto nós temos que deixar o não de lado? Qualquer oportunidade que surge na nossa vida, na área comercial, nós temos que ir para frente, com a cara e a coragem, e enfrentar o perigo? Pastor Leandro, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Eu acredito na ação de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Certo? Mas eu também tenho uma visão de que aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, Deus não vai vir aqui fazer. Eu não acredito, por exemplo, eu vou comprar 20 mil tijolos, mas eu não tenho uma casa para construir ainda, mas eu vou comprar 20 mil tijolos pela fé, porque eu vou ter essa casa para construir. Eu não tenho esse pensamento e eu não tenho essa fé para isso. Se eu não tiver o terreno, se eu não tiver algo em que realmente eu possa usar isso, eu não vou fazer isso. Então a minha fé não é para isso. Eu acredito que você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, mas você precisa saber que existem coisas que dependem de você, do tamanho das suas pernas. Entende, pastor Leandro? Eu acredito que você precisa ter fé, mas dentro daquilo em que você... alguém pode dizer assim, mas então isso não é fé, você não está acreditando, você está confiando na sua força. Não, não é isso. É que para mim usar a minha força, eu preciso de Deus para me sustentar. Eu não posso fazer, eu vou fazer pela fé, depois Deus provê o dinheiro, depois Deus abre a porta, depois... Como isso? Eu não consigo entender isso. A fé não é para isso. Eu acredito que a fé é para aquilo em que está no coração de Deus, para Deus realizar na sua vida. Então você tem que ter uma comunhão e uma ligação com Deus. José tinha essa fé, ele tinha essa comunhão com Deus. Com tudo o que aconteceu com ele, ele nunca desacreditou ou deixou de ter fé. Ele nunca se desligou de Deus. Nós vamos ver no decorrer aí que tem muito a ver com essa parte. Então existem pessoas que falam assim, eu vou comprar um carro pela fé, aí depois não dá conta de pagar. Por quê?
Porque ele não teve fé o suficiente que Deus ia dar o dinheiro para ele? Ou porque ele não analisou? Deu o passo maior que a perna? Deu o passo maior que a perna. Colocou a carroça na frente dos cavalos? Exatamente. Para todas essas coisas temos um ensinamento na Bíblia. Né? Deus é responsável. Até parece que minimizar Deus não é isso. Mas ele tem o prazer, é dele, é atributo dele honrar o que ele diz ali na palavra. E nós temos esse ensinamento para tudo. Então eu creio assim, que no meu modo de entender, a fé é como se fosse um depósito, as teorias que você sabe, conhece. Deus é o Todo-Poderoso e Ele faz, e quando não der para mim Ele chega e tal. Só que a minha prudência está em tentar fazer. Quando não der, eu falo, Senhor, aí Ele vem e vai usar, vai te apropriar daquele suporte que você tem guardado ali. Então tem algumas... Mas prudência acima de tudo, porque isso é Deus. Prudência. Então tem algumas oportunidades que não é bênção. Tem oportunidades que aparecem na nossa vida que não é bênção, que é problema. Eu acredito que isso seja uma, não diria tentação, um teste. Essa semana, meu esposo, alguém passou R$50 além do que tinha que passar. Aí a pessoa, então, não, tá certinho, tá certinho. Ele falou, não, mas é bom conferir. Aí quando ele conferiu, ele falou, está passando de 50. Eu não sei se aquele 50 a mais foi colocado de teste. Entendeu? Entenderam? A vida da gente é isso. Vamos fazer aquilo que cabe a nós, porque o que cabe a Deus nunca vai ficar sem fazer. É estar sempre ligado com Jesus, sempre ligado no trono da graça, conectado, para ter o discernimento, para quando a oportunidade chegar, saber se essa oportunidade vai gerar bênção ou vai gerar problema. Se ela vai gerar bênção ou maldição. Aí nos R$50 a mais, Deus me abençoou, agora dá para pagar não sei o que, não sei o que. Se aquilo ali fosse um teste, aí eu iria pagar o nome aí sujo aí, porque usou R$50 que foi usado como um teste. Isso não seria para mim uma bênção, como muitos entendem. Foi uma bênção que Deus me deu. Como o pastor Leandro está falando, às vezes aquilo ali foi um teste. Não será uma oportunidade de bênção, mas sim de maldição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um provérbio chinês que diz assim, 3 coisas que não voltam atrás: a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Irmão, não perde oportunidade não. Com o pastor Adércio aqui na área profissional, ele está levando mais para a área dele, que é um profissional, um empresário aqui na nossa cidade. Irmão, não perde oportunidade não. Tira um não da sua boca, tira um não dos seus lábios e esteja conectado com o trono da graça, para a hora que a oportunidade chegar, você ter o discernimento se ela será bênção para a sua vida ou não. Mas não deixe que as oportunidades passem pela sua vida porque você tem dito não. Fala sim, meu irmão. Vai para cima. É ou não é, pastor? Corretíssimo. Eu tive, por exemplo, uma situação de um jovem, ele estava há muito tempo desempregado. E ele mandava mensagem para mim, mandava mensagem para dar uma oportunidade para ele, né? E as adversidades geram as oportunidades. É a nossa lição, o nosso tema de hoje, né? E ele mandando mensagem, me dá uma oportunidade, já trabalhei antes, eu sei que eu pisei na bola, mas eu preciso de uma oportunidade. Eu falei, tá bom. Chegou uma situação de eu dar oportunidade para ele. Eu falei assim, olha, chegou a tua vez, chegou a tua oportunidade, eu vou precisar de você, e você começa amanhã. Esse jovem estava parado já há alguns dias, então você começa amanhã. Aí qual foi a colocação dele? Ele falou assim, olha, amanhã, não, tem uns negócios para resolver, eu não vou poder amanhã, pode ser depois da manhã.
Ele estava já há dias, há meses parado. Quando apareceu a oportunidade para ele criou uma dificuldade. Ele criou uma dificuldade. Imediatamente, o que me veio na mente? Meu Deus, esse rapaz está precisando. Eu preciso dele amanhã. Ele tantos dias parado. Amanhã ele vai ter que resolver o que ele tem que resolver. Por que ele não resolveu isso? Por que ele não resolveu isso? Porque ele é brasileiro. O brasileiro tem 50 dias para resolver uma coisa. Ele vai e deixa para resolver no 50º. Não é possível que esse cara não vai nem no 15º, nem no 20º, nem no 30º. Ele não vai. Ele tem que deixar para o último dia, quando chega a oportunidade. Aí ele perde, ele cria uma dificuldade. Por que esse brasileiro não foi antes? Vamos ser sinceros? Mambete, na vida de José. Pode falar, pastor, pode falar. As adversidades geram as oportunidades. Houve uma adversidade e eu precisei gerar uma oportunidade. Com uma adversidade que eu tive, eu gerei uma oportunidade. Só que, quando eu gerei essa oportunidade, quem precisava dessa oportunidade criou uma dificuldade. Né? E aí, o que vocês acham que eu fiz? Muito obrigado, não vou precisar. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Ele que Agora, colocou limite. Estou sendo cruel? Estou sendo cruel? Você que está em casa aí vendo essa... Você acha que eu estou sendo maldoso, que eu estou sendo cruel? Não é. É a experiência de trabalhar tanto tempo com gente. Aliás, aquilo seria uma frente de serviço. O que teria que ser feito no dia seguinte, teria que ser feito no dia seguinte, porque no dia, 2 dias depois, aquilo teria que estar pronto. Não daria para esperar. Então, quem precisa primeiro, vá se... Dona de casa, vamos combinar que é assim também em casa? Se posso fazer hoje, eu olho na cara do tempo, não, eu vou lavar a roupa hoje, sei lá eu como vou amanhecer amanhã. Irmã Beth, pastor Leandro, irmã Beth, é até um testemunho. Nós vamos falar sobre José, vamos falar sobre inveja, nós vamos falar aqui, vai entrar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu há 32, 33 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. Já tive meus tropeção, já tive minhas falhas, meus erros, mas a minha fé, a minha crença, ela continua da mesma forma. E Deus tem providenciado no momento certo na minha vida. E digo mais, hein, você que está em casa aí, eu sou fiel dizimista, sou ofertante, invisto na obra de Deus. Mas por que eu faço isso? Porque Deus não falha na minha vida. Eu faço isso porque, pastor Leandro, Beth, eu quero dizer para vocês, se eu ficasse hoje desempregado, sem nada, sem uma oportunidade, hoje, se Deus me permitisse que chegasse essa situação, eu acredito que Deus não vai permitir isso, porque eu tenho servido ao Senhor, tenho sido fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, e é a promessa de Deus que nunca há de faltar para os fiéis, e eu acredito nisso. Eu quero dizer para vocês, se eu chegasse nessa situação hoje, sabe de que maneira eu procuraria serviço? Eu sairia de manhã, no mesmo horário que eu saio hoje, 6:30 da manhã, eu sairia com a minha marmita na mão, porque eu ia numa obra, você está precisando, eu já começo já. Eu estou preparado, eu estou aqui com a minha marmita, eu estou aqui com a minha ferramenta. Tem serviço para mim? Eu quero começar já, eu preciso já. Essa seria a minha atitude, se chegasse isso a acontecer hoje. Graças a Deus, hoje eu trabalho muito, os senhores são testemunha disso, mas Deus tem sido fiel, não tem faltado, nessa epidemia aí, nesse negócio onde está todo mundo desempregado, todo mundo precisando, graças a Deus, Deus tem providenciado, eu estou trabalhando, como outros empresários e investidores aqui, da casa do Senhor também, que eu tenho visto, né? Então, as adversidades, elas geram as oportunidades, mas você precisa enxergar essas oportunidades. O que não pode é ficar do jeito que está. Ficar do jeito que está não pode. Então, meu irmão, tenta, vai dar certo, não, você já tem.
é tentar ir para cima e vamos ver o que vai dar. E com Jesus no barco, tudo vai dar bem, vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Mambete, vamos para a vida de José. José foi um homem que ele enfrentou grandes adversidades, muitas adversidades. E no meio das suas adversidades, ele soube aproveitar as oportunidades. Mas nós notamos que José não teve muita escolha. Ele foi meio que levado a enfrentar a adversidade. Deus pode usar o caminho da adversidade para gerar bênção na sua vida? Com certeza. Considerando que Deus não tem preocupação nenhuma, não é a prioridade de Deus, que nós vivamos eternamente longe dele. Então, as provações, as adversidades, eu diria que são assim, a ferramenta de Deus para nos burilar, nos aperfeiçoar, mudar o conceito humano e irmos adquirindo o olhar dele, o conceito divino. Então, sempre o apóstolo Pedro diz que nós devemos amar as provações. O apóstolo Pedro diz assim. Então, todo momento que a gente entra em prova, aí eu vou me conectar com Deus. O que é que o Senhor quer mudar em mim? Então, as adversidades que José passou, todas elas, eu vejo que foi assim, para que, olha quem foi José no fim. A vida dele, para nós, eu chego a pensar assim, que num certo sentido representa Cristo. A nossa saída do lado de lá, depois das provas, é ouro. Nós temos que passar. É até cuidadoso pensar que está tudo certo, está dando tudo certo. Eu fico assim, meio preocupada. Eu acredito que qualquer elemento, todos sabem do ouro, né? Que o ouro é provado no fogo, todos sabem disso. E que eu acredito que quanto mais eu sou moída, a essência vai aparecer. O que não é essência vai se perder. Então, no caso de José, todas as adversidades foi para que José fosse aquilo que nós estamos vendo hoje para nós. Olha a posição que chegou José. Eu não sei se eu respondi aquilo que estava na sua mente. Mas eu entendo que a adversidade é caminho de Deus. Porque a gente tem a tendência a traçar a vida da gente assim como uma regra. Isso, depois aquilo. E quando a gente vê a contramão do negócio, a gente vê, não, peraí, Senhor sou eu, é do meu jeito, é na minha hora. Quer ver como chega e lá e dá certo? Essa semana, há poucos dias eu passei e estou vivendo essa situação. Para quem não sabe, vou ser vó. Estou feliz da vida. Primeira vez. Parabéns. Parabéns. Primeira vez. Eu tenho um filho só. Aí, então, sabe quando está tudo programado assim, depois depois isso. Aí Deus vem, não. Primeiro a gravidez, depois aquilo. Depois... Aí, então, quando a gente dá aquele susto, eu falo... Oh, Senhor, como eu fiquei feliz. Não é o meu caminho que prevalece, mas é o teu que prevalece. O Senhor sabe que o Senhor está trabalhando no decorrer dessa andança aqui, ó, dessa ordem aqui. Então, eu não sei se eu respondi o que está na sua mente, mas eu entendo que a adversidade é caminho de Deus. Por que ainda posso acrescentar? Jamais o inimigo pode mais, o inimigo da nossa alma, pode mais do que Deus. Estamos convivendo com essa pandemia. Eu acabei de dizer para os irmãos assim, e os mendigos da rua? Deus falou comigo profundamente essa semana. Eu estava vindo de Belo Horizonte.
Aí, ó, tá tudo sem proteção. Cadê Covid nesse povo? Eu fiquei pensando, meu Deus, então quando Deus olha para alguma coisa, eu falo assim, ó, você é candidato a isso. Então posso estar como for, posso estar na casa do rei. Mas se eu for candidato àquilo, não adianta, porque Deus me designou para aquilo. Mas se Deus não me designou, não adianta, não vai pegar. Então, isso eu quero dizer, Deus é soberano. Nunca vamos esquecer disso. E foi o que suportou, a base, o suporte de José foi isso. Deus é soberano. Aquela teoria que ele recebeu do pai dele durante toda a vida ali, que eles são os escolhidos, que sobre eles estava o final de tudo. Toda aquela teoria foi evidenciado na vida, nas adversidades que José sofreu. Ele tinha onde buscar, e como disse o pastor Adércio, foi o que fortaleceu. Cada adversidade que ele sofria não era para ele tombar. Ele buscava lá naquilo que eu disse agora há pouco, naquela caixinha onde estava depositado a teoria. Ele ia, Senhor, olha aí, e ele saía das situações, e com sabedoria. Então as adversidades, eu entendo, elas são caminhos de Deus, sim, porque elas são contrárias ao caminho do mundo. Beth, e o pastor Adércio vai comentar um pouquinho também. Quando nós falamos de adversidade, quando é um problema na área financeira, nós conseguimos detectar o problema e sabemos a solução. Quando é na área da saúde, nós encontramos o problema e também temos a solução. Agora, a senhora, como uma psicanalista, quando a adversidade é uma enfermidade na alma, como lidar com sentimentos que geram adversidade na nossa vida? Exemplo, tristeza, mágoa, culpa, dor, lembranças do passado. Como enfrentar as adversidades que nós não enxergamos, não sabemos a solução e apenas sentimos ela? Olha, eu digo para os pacientes assim: passado não se mexe, futuro não se sabe. O dia que nós temos é hoje, mais que o hoje é o agora. Então, o que está na nossa mão é o poder da decisão. Digo para os pacientes assim: hoje, eu sou freudiana, eu sou da vertente freudiana, sou bem ortodoxa, só que mistura tudo aí, né? Então, ninguém vem mais para o consultório com aquela história, não sei de onde veio, por que eu sinto, sabe sim, o Google está aí aberto, todo mundo sabe o que tem a ver, e que veio com o passado, que desde lá de quando era filho, sabe, isso não é uma novidade. Então eu não gasto tempo no consultório buscando o passado, eu ouço o paciente. Fala, acompanha, não se minimiza, não se subestima a dor de ninguém, porque cada um sabe muito bem da sua dor, é dor. Para mim pode não ser nada, meu marido faz qualquer tratamento dentário sem pôr anestesia, eu não se meta nem fazer o orçamento sem pôr anestesia. A dor para mim é grande, quanto meu marido pode fuçar a boca como for, para ele suporta. Então dor não se subestima. Aí eu ouço o paciente. Quando acaba de falar, falo, realmente, você não sabe que dia, que ano foi que aconteceu, quantos anos você tinha e tal. Aí eu deixo aquele paciente bem certo, que é fato, existiu, aconteceu, sim. Você tem como voltar no tempo lá para corrigir isso? Não, morreu minha mãe, morreu... E o que você tem então? É o passado ou é o que vem aí para viver? É o que vem, tá? Então, o que nós vamos fazer com essa parte que já foi? Então, eu tenho dito, a gente não pode no consultório falar, mas é a doutrina do perdão, que Jesus deixou claro. A doutrina do perdão, o perdão liberta,
não quem praticou, mas liberta a mim. Então, no consultório, em outra roupagem, a gente trabalha o perdão. Agora eu fico pensando como que quem já veio a Jesus, que sabe que a doutrina de Jesus é a doutrina do perdão, e fica parado em cima desse coisa passado. Mambete, a senhora está me dizendo que existem pessoas que sofrem uma adversidade, que é o tema da nossa lição, e tem essa dor no seu interior, porque ela não consegue se auto-perdoar? Sim, ela não... quando ele disse de culpas, é a pessoa que não se perdoa. Ela não admite que ela errou. Aí também tem problemas, tem um porquê. Ela Esquece que é ser humano. Sim, que isso? Eu até digo assim, quando João diz lá em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas quando pecar, lembra que tem um advogado, que é Cristo. Ai, que delícia que é isso. Então ele me deixa assim uma abertura. Um álibi. Ai, graças a Deus. Vamos pecar. Não, aí também vão viver pecando, não. Mas se pecar, eu tenho advogado. Então tá, errei mesmo e pronto, acabou, confesso e pronto, acabou. Mas eu tenho advogado e vou de novo, me levanto e vou outra vez. Essa coisa de não se perdoar. A gente tem que reconhecer que é pecador, e enquanto meu corpo estiver revestido dessa matéria, eu sou corruptível mesmo, eu sou pecadora mesmo, mas eu tenho um advogado sim, e por excelência. Então pronto, essa parte de se perdoar. Agora o outro que me ofendeu, também, se ele vier me procurar, você me perdoa, Beto? Perdoa. Se ele não vier me procurar, eu libero esse perdão, fica com esse perdão para lá, mas quem quer ficar livre sou eu. Então aí dizem para mim, sempre rindo, claro que eu estou sempre rindo, eu quero ser liberta, eu quero ser livre, eu quero ser solta. E aí quando uma provação, como uma adversidade chega, eu não encaro ela com tristeza. Até vou falar mais uma coisa. Quando eu oferecia, apresentava muito em jejum, quando meu filho estava com aquela idade da adolescência, que larga isso para lá. Mas vocês entendem. Aí eu fazia jejum, eu não chegava com o jejum assim, Senhor, oh meu Deus, olha aí, Senhor. Não, eu chegava, Senhor, eu te dou graça por esse sacrifício de adoração que eu posso apresentar a Ti, porque o Senhor é o meu Senhor, no seu tempo o Senhor vai fazer tudo. Irmão, isso é liberdade. Isso é liberdade. Então essa questão da tristeza, da coisa, tudo. Vamos beber da água que Jesus disse. Quem beber dessa água, nunca mais terá sede. Repito, sou psicanalista freudiana, mas o lugar do meu Jesus é do meu Jesus. Ele é. Beba essa água. Mambete, um dos gatilhos, já vou... passar para a pastora Dercy também para ele comentar um pouquinho a respeito. Mas um dos gatilhos que pode gerar, existem alguns gatilhos que pode aumentar a adversidade na nossa vida quando se trata de dor da alma. Por exemplo, essa síndrome do pensamento, pessoa que fica pensando muito sobre aquilo que aconteceu. O excesso de pensamento, o excesso de lembrança, de ficar preso naquele momento. A pessoa não consegue se libertar do momento. Isso pode ser um gatilho para gerar adversidade na nossa vida? Sim, com certeza. Mas, como nós falamos agora há pouco, o poder da decisão não tem como ser outra coisa. Vai para o consultório, quer ser sarado. Eu estou ali para ajudar, só que o problema, eu deixo claro, esse problema não é meu, esse problema é teu. Então a decisão está na sua mão. E vamos combinar que nós tratamos, quando nós evangelizamos, é assim, alguém está decidido a vir para Jesus, você pode pregar bonito como for, mas a decisão é da pessoa. Então tá, como diz o pastor Leandro, é um gatilho? Sim. Mas por que esse gatilho é presente na sua vida? Porque você decidiu continuar com esse gatilho. Decidiu acomodar esse gatilho. Vamos pensar que quando Deus criou o homem, só alegria, só alegria, só alegria.
Todas essas outras coisas que veio, tristeza, dor, dissabor, tudo isso acompanha quem? Isso veio depois do pecado. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Veio depois do pecado. Então esse negócio de tristeza, solidão, e tudo isso aí é pessoa que está enfatizando, exaltando a possibilidade do pecado. Sou psicanalista e repito, nós exaltamos a Deus em nossa vida, ou o mundo, ou a vida, ou a sujeição, como todos aí estão. Eu prefiro exaltar a Deus e olhar para Ele, que é o autor, consumador da minha fé. Quando não der para mim, vai dar para Ele, com certeza. Amém. Ô, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, para de ficar pensando demais. Deixa a mente um pouco mais tranquila. Para com esse tanto pensamento. Você fica lembrando dessas coisas, lembrando, alimentando essa lembrança, alimentando esses pensamentos, e só está te prejudicando. Poder de decisão, decida. Para de pensar um pouco. Para de pensar. O salmista diz assim, que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre em louvor a ti, ó Senhor. É isso que Ele quer. Vê se o lírio do campo fica pensando se amanhã vai estar sol, vai estar chovendo, vai estar muito quente. O lírio não está fazendo nada disso. Nem os animais. Eles sabem, eles vivem, e é isso que Jesus mandou a gente fazer, olhar para os lírios do campo, viva, sirva, louve. O apóstolo Paulo fala, a carta aos Efésios, capítulo 4, uns quebradinhos lá, fala assim, trago à memória aquilo que me traz esperança. Com certeza, e a Bíblia é cheia desses ensinamentos. Está sofrendo por decisão de continuar sofrendo. Passado não se mexe. Glória a futuro Deus. não se sabe. Hoje, poder de decisão. Busque em Cristo e decida. Ué, vou ficar carregando essas bagagens que só me prejudicam? Se você está triste é porque você está acomodando algum sentimento de tristeza. Libera isso. Por que faz questão de ficar com isso? Esquece esse trem. Esquece esse trem e vamos ser felizes. Pastor Adércio Palodeto, eu gostei aqui da verdade aplicada, e eu queria que agora o senhor, como pastor, trouxesse um pouquinho mais para a Bíblia, para o lado espiritual, que a verdade aplicada diz assim: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Pastor Adércio, quando nós não estamos em comunhão com Deus, nós nos tornamos fracos diante da adversidade? Com certeza, pastor Leandro. Olha, por exemplo, primeiro aqui no tópico 1, as invejas dos irmãos de José. No tópico 2, a traição dos irmãos de José. A evangelista Beth falou, claro, a questão do pecado, do perdão. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão Glória a glória Deus. de Deus por causa do pecado. Ou seja, o homem está separado de Deus por causa do pecado. Quando eu peco, ou seja, quando eu cometo alguma falha, algum erro, e eu carrego aquilo dentro de mim, eu não consigo arrancar aquilo dentro de mim, o que isso me faz diante de Deus? Isso me afasta de Deus. Isso me afasta de Deus. Ou pergunto aqui aos que me ouvem, e ao pastor Leandro e a evangelista Beth, que está aqui, a irmã Beth, que está aqui também hoje, né? Quando você não conseguiu liberar perdão, quando você, alguma coisa que te aconteceu, que te machucou e você carregou aquilo dentro de você, aquilo lá foi ruim para quem? Para a pessoa em que você, na verdade, que te atingiu, das pessoas que te ofendeu, ou foi para quem foi mais ruim aquilo lá? É sofrer 2, 3, 4, 5 vezes a vida inteira. Quem não libera o perdão? Você sofreu mais do que aquilo que você recebeu, porque você segurou aquilo, você carregou aquilo, aquilo te afastou de Deus.
Aquilo te afastou de Deus. Pensa José com 17 anos, né? Sofrendo a inveja dos irmãos, porque ele tinha a roupa mais bonita, porque ele era o preferido do pai. Assim diz a lição de hoje, né? Assim diz a lição de hoje. E de repente acontece tudo aquilo, ele sofre aquela traição, ele é vendido, e tudo por conta de 2 sonhos que ele havia contado aos irmãos, ao pai e propriamente aos irmãos. Então, olha o que você não sabe o trabalhar de Deus na sua vida. Você não sabe os objetivos de Deus na sua vida. Então, a liberação do perdão. Eu já cheguei em situação de ter que falar: Deus, tem misericórdia, visita a miséria do meu coração, tem misericórdia de mim, entra no meu ser e perdoa aquela pessoa através de mim. Olha a situação que eu já cheguei, ao ponto de estar tão irado. Ou seja, de estar tão distante de eu clamar a Deus, pedir: Deus, entra dentro de mim e perdoa aquela pessoa através de mim, para mim poder me aliviar, para mim poder sentir-me perto de Deus, para mim poder sentir perto da presença de Deus. Ou seja, isso só aconteceu porque ele decidiu, entendeu? Ele decidiu. Estava me machucando. Que aquilo estava machucando. Estava prejudicando, não adiantava alimentar os meus negócios. Estava prejudicando os meus negócios. Estava te imobilizando a avançar. Era algo de alguém que eu achava que estava superior a mim, que estava me atingindo injustamente. E eu não estava conseguindo liberar o perdão. Então, um colaborador, um prestador de serviço. Hoje eu tenho eu não tenho empregado, eu tenho prestadores de serviço. Eu tenho contratados que trabalham para mim hoje, né? E essas pessoas, eu procuro ser sempre fiel, lógico, a gente tem que ser fiel com todo mundo, mas eu sempre digo a eles: olha, eu preciso de vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: tem muitos igual a vocês precisando de mim para ir fora. Então, honra aquilo que eu estou podendo te dar. Entende, pastor Leandro? O que eu quero dizer, o que não aconteceu com José. Não acreditaram em José. Pensa se José tivesse partido para o lado do ódio, ou que não tivesse perdoado, ou que não tivesse entendido o propósito de Deus na vida dele. O que seria da família dele? Quanto tempo ele passou naquele calabouço, quanto tempo ele passou preso ali, mas fiel a Deus, acreditando no projeto de Deus na vida dele. Agora eu recebi uma palavra de Deus na minha vida, eu recebi uma palavra que eu serei próspero, e que Deus está na minha vida, que Deus prospera, que Deus vê e enxerga a minha fidelidade. Então, o que eu quero dizer para vocês, tudo isso me anima a querer, eu quero devolver ao Senhor, Glória. Não R$1.000, nem 5.000, eu quero devolver 10.000, porque quando eu estiver devolvendo 10.000 ao Senhor, eu vou estar ganhando 100.000 por mês. Quando Glória. eu estiver devolvendo 1.000 ao Senhor, eu vou estar ganhando 10.000 por mês. Quando eu estiver devolvendo 5.000, eu vou estar ganhando 50.000 por mês. Eu quero devolver ao Senhor de bom grado. Por quê? Porque só o Senhor pode me dar. E José tinha esse pensamento, ele esperava, porque a visão que Deus deu para José foi o suficiente para ele continuar ligado em Deus, e com 17 anos ele não cair numa depressão. Sim. Pastor Adércio, José teve forças para enfrentar tanta dificuldade, tanta adversidade, porque ele sempre estava ligado no trono da graça? Sempre em comunhão com Deus? Pastor O segredo Leandro, é ter comunhão? Pastor Leandro, não tem como você vencer esse mundo se você não acreditar em Deus e não esperar algo de Deus. Eu vou dizer mais para você, pastor Leandro. Se não tivesse nada aqui dentro da igreja, nós estamos nessa pandemia sentindo a igreja vazia, nessa live, tendo que fazer essa live por causa dessa pandemia, para poder prevenir, evitar de proliferar aquela coisa toda. Nós estamos obedecendo a lei, estamos fazendo o que tem que ser feito, mas quando a igreja está cheia, que a igreja o povo vem para o culto, ele vem para louvar a Deus. Você acha que ele veio só para louvar a Deus? Você acha que se ele não soubesse,
se ele não soubesse, se eu não souber que aqui tem algo para mim, que eu vou receber algo, você acha que eu viria? Se eu não acreditar que Deus tem um algo para mim aqui, você acha que eu viria aqui louvar a Deus? Viu? Acredite você ou não, mas o homem é de natureza má, pecaminosa. Nós acreditamos, Deus esperamos, nós acreditamos, louvamos a Deus, sentimos o prazer de vir na casa do Senhor, mas nós sabemos que nós vamos receber alguma coisa, nós sabemos que nós vamos sentir alguma coisa, glória a Deus, aleluia, aquela alegria do Espírito, por isso que nós viemos, por isso que a gente vem, pastor Leandro, porque se eu viesse aqui, e já tivesse sido a igreja arrebatada, e o Espírito Santo já não estivesse mais aqui, eu não viria. Mambete, quando nós praticamos aquilo que não agrada a Deus, nos enfraquece. Quando nós estamos permanecendo nessa prática, fazendo o que não agrada a Deus, isto faz com que as adversidades se tornem grandes na nossa vida? Com certeza. Você está perdendo força? Na comunhão com Deus você está ganhando força. Você vai ganhando força. Ainda quando o pastor Adércio falou, assim, que a gente vem, que seja pelo motivo que for, porque eu tenho cargo, porque eu tenho que marcar presença, seja o motivo que for, some a esse motivo aquela expectativa. Deus vai mudar alguma coisa em mim. Aleluia! Deus vai mudar alguma coisa em mim. E essa coisa vem com uma dimensão que você sai daqui muito mais. É uma fé particular de cada um. É uma fé particular de cada um. Aproxime-se. Aproxime-se, aproxime-se, que a sua força aumenta. E você vai vencendo as adversidades. É muito natural pensar. É muito natural. Aumenta a sua força. Vamos pensar num cabo de guerra? À medida que um aumenta, o outro está sendo enfraquecido. Então temos que estar em comunhão, sim. A alegria do Senhor é a nossa força. O que gera alegria em Deus é o que nos fortalece. Então, se por um acaso, meu irmão, você está sentindo meio fraco aí, é que você tem feito alguma coisa que não está alegrando a Deus. Pelo menos aproxime-se de Deus. Chega mais pertinho dele. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aqui o tópico 3, fé em meio às injustiças. Já para a gente partir para o encerramento. Pastor Adércio, como manter a fé em Deus quando nós vemos a injustiça sendo feita com a gente? Pastor Leandro, quantas vezes já passamos por isso? Você, a irmã Beth, eu, quantas vezes nós passamos por isso? Sofremos injustiças, calúnias, difamações. Quantas vezes nós já passamos por isso? Nós já enfrentamos isso. Imagine aqui, em meio às injustiças que José recebeu, olha a posição que ele galgou, olha a posição em que ele foi colocado. Agora, é fácil? Não é fácil. Quando eu sou injustiçado, o meu eu, ele quer tomar conta, o meu eu quer entrar na frente, irmã Beth. Sabe, o meu eu, mesmo com todo esse tamanho aqui, né? Ele é grande, ele fica grande. Não, peraí, deixa eu resolver. Aí, o Espírito Santo chega e fala assim: ei, rapaz, ei, olha aqui, ó, tô aqui. Aí, né, vem aquela parte da comunhão. Eu estou recebendo injustiça, mas o Espírito Santo, ei, rapaz, ei. Oh, Espírito Santo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Olha o que está acontecendo comigo. Olha a injustiça que eu estou passando. A injustiça é uma adversidade, pastor? A injustiça, eu diria assim que
todos nós, os heróis da Bíblia, todos passaram, enfrentaram, certo? E eu faria uma pergunta de encontro com a sua pergunta. Existe alguma adversidade que não seja injustiça? Que não seja uma afronta, um ataque? Mambete, que é psicanalista, pode responder. Existe, é como o pecado. Existe algum pecado que não é desobediência? Eis, aí que está. É descaminho, é andar na contramão de Deus. Tudo que anda na contramão de Deus é iniquidade, que é pior que o pecado. A iniquidade é aquilo que a gente sente dentro da gente que é mal, e que já que ninguém está vendo, não tem nada pré-estabelecido, não tem nenhuma coisa que barra eu fazer, não está escrito, então eu vou passando a perna no outro, vou ludibriando o outro, ele não está vendo mesmo, ninguém está sabendo mesmo, mas você está sabendo que isso é mal, então isso é iniquidade. Pecado é quando você só não faz porque tem a escrita lá, banheiro masculino. Então se eu sou mulher entrar naquele banheiro, eu estou errando. Então, entendeu? Vocês me entenderam? Então, quando tem alguma coisa que caracterize bem assim, que não é para fazer, aí então você não faz. Então isso é pecado, isso é um pecado. Agora, iniquidade é aquele mal que está enraizado dentro da gente. A gente está sabendo que é contra Deus. Não é o melhor. Você não queria que faria para você porque está fazendo para o outro. Então você sabe que é mal. E o coração do homem é isso. Olha só. É isso. Nós vimos aqui a inveja, né? Que é o tópico 1. A traição. E o que a inveja e a traição causou para José? A injustiça. E o que é a inveja no coração? É maldade. O que é a traição? É maldade. Maquinou, preparou, tramou. E isso trouxe para... José merecia isso? Só porque o pai dele gostava mais dele? Está vendo algumas coisas, pastor Leandro, que você sofre na sua vida, em que você tem que aprender a administrar de uma única maneira, da mesma maneira que José administrou, esperando o tempo de Deus para o cumprimento da promessa dele. Então existem algumas coisas de justiça que eu sofro na minha vida que eu tenho que esperar. Dá licença só um pouquinho. O pastor Leandro falou se todas as adversidades são injustiça. Claro que são. As adversidades, para nós, contrário ao caminho de Deus. Nós, enquanto estivermos nessa vida, nossos olhos regerão o nosso pensamento, e a gente só vai mudar de pensamento se a gente passar a olhar as coisas como Deus. Então, as adversidades da vida é aquele momento que dá aquele assim, acorda, esse caminho do mundo, olhe como eu olho a situação. Então, adversidade. A coisa vai estar bem para você quando você for entrando na ótica de Deus, porque Ele próprio fala, não há necessidade a confrontar tanto, porque já entrou no meu caminho. Só mais uma coisa. Eu vi, ainda completando o que o pastor Aderson falou, que eu anotei aqui, que no nosso ponto 1 da lição termina assim, o que eu ensinei, deu para achar aí? A inveja gera crises na família e precisa ser evitada. Eu anotei como posso evitar. Então, como uma psicanalista, vamos lá. Como posso evitar sentimentos facciosos dentro da minha família? Pais, não compare. E no decorrer da lição aí, nós vamos ver que José amava um filho mais um outro, e o comentarista disse que esse foi o erro de José. Eu não vou entrar nesse mérito até que ponto. Só vou dizer no de hoje. Pais, não compare. Você gosta de ser comparado? Como esposa, fulana é boa. Você é chata. Fulana é boa dona de casa. Você, Deus me livre, você parece que não é muito organizado. Você gostaria de ser comparado? Então não compare seu marido também com ninguém. Tá? Então, evitando sentimentos facciosos dentro da família. Não prestigie.
melhor que não prestigie. Fez o que é bom? Ai, que bom que você tinha mais que fazer mesmo, né? Uma outra coisa, elogie. Isso sim. Quem não gosta de elogio? Você tem um filho lá que é meio ovelhinha assim, tá? Mas a hora que ele dá uma dentro, mas cubra ele de elogio. Ele vai se sentir tão confortável que ele vai procurar trocar os erros pelos acertos. Entendeu? Trabalhe isso. É o que nós vimos no final do ponto 1 aqui, ó. Eu ensinei que a inveja gera crise. Nisso aí você vai estar pondo seus filhos em equidade. Ninguém é mais que ninguém. Glória a Deus. Para nós encerrarmos já a nossa lição, pastor Adércio, Palodeto, Mambete, eu queria que nós comentássemos apenas o item 3.2, que diz assim: Deus nunca se esqueceu de José. É possível que o inimigo coloque na nossa mente que Deus se esqueceu de nós, a ponto de nós acharmos que o esquecimento de Deus é uma grande adversidade, porque eu só estou sofrendo ou passando por isso porque Deus se esqueceu de mim, porque Deus não cumpriu com o que disse que ia fazer, ainda não chegou a promessa de Deus, parece que a promessa não vai se cumprir, e Deus disse a promessa só para eu poder chegar até onde eu cheguei. A promessa ainda não aconteceu, mas ela me trouxe até aqui. Então o inimigo, ele pode colocar na mente do servo de Deus, dizendo que o esquecimento, claro que Deus não se esquece, mas fazer com que o servo de Deus pense que o esquecimento é uma grande adversidade? Pois sim. Aliás, o inimigo em todo tempo vai estar tentando lutar contra Deus. Claro, é a sua alma. No cabo de guerra, vamos pensar que quem está ali, o objeto que está na disputa ali, é a alma. Deus querendo a sua alma e o inimigo também querendo a sua alma. Então, todo tempo ele vai intentar contra Deus através de você. Na verdade, ele quer atingir a Deus, mas ele está querendo atingir a Deus através de você. Então, ele vai pôr na sua mente que ele, maldoso, esqueceu de você. E você acredita que ele esqueceu. Nunca que ele esqueceu de você. Ele mandou o seu filho para que todos fossem salvos. Ele jamais se esqueceu. Então, isso é artimanha, isso é o jogo do inimigo. Deus jamais se esqueceu de você. Amém? E anotei também, crises de José. As condições humanas desfavoráveis que seriam as adversidades. Nós olhamos como homem, naquilo que até o nosso olho enxerga, né? Nós somos completamente limitados, mas nós temos um eterno que nos olha. Ele não esqueceu, jamais seria contra ele. Então, as condições humanas desfavoráveis são o contexto favorável para Deus. É essa a hora que ele chega. Pastor Adércio, Deus se esquece? Considerações finais aqui. O horário já está bem avançado. E aí? Pastor Leandro, se eu acreditar em Deus, Deus é Deus. Se eu não acreditar em Deus, Deus continua sendo Deus. E Deus nunca se esquece. Nunca se esquece. Porém, eu tenho um pensamento comigo. E eu digo o seguinte: eu tenho Deus se eu quiser ter. Deus não precisa de mim. Decisão. Deus tem poder para criar milhares e milhares de Adercinho, igualzinho eu, igualzinho até com a manchinha aqui. Ele tem poder para isso, ele pode. Ele não precisa de mim. Mas eu preciso dele. E quando eu clamo ele, ele me ouve.
Quando eu clamo Ele, quando eu busco Ele, Ele me ouve. E se Ele não me ouve, se eu penso que Ele não me ouve, alguém tenta me convencer que Ele não me ouve, eu estou enganado, porque Ele está trabalhando no silêncio em favor da minha vida. E tudo, pastor Leandro, que aconteceu na vida de José, nós lendo a história e conhecendo Deus como nós conhecemos, nós sabemos que Deus já sabia de tudo, Deus já tinha uma visão de todos, mas José não. Tudo pela fé mesmo. Foi tudo pela fé. José foi tudo pela fé, foi tudo porque ele esperou em Deus. Ele esperou que Deus tirasse ele da jaula, ele esperou que Deus tirasse ele do calabouço, ele esperou que Deus trouxesse a família dele até ele esperou o tempo que foi necessário, e Deus cumpriu o projeto dele na vida dele. Entende, pastor Leandro? Então, eu preciso esperar em Deus. Ainda que o inimigo tente me convencer de que Deus não está me ouvindo, e que Deus não está acreditando, que Deus não está confiando em mim, que eu tenho que desistir, que Deus já desistiu de mim. Não, isso é tudo mentira, é coisa do diabo, é coisa do inimigo, é coisa dos espíritos da parte do mal, porque o Espírito Santo de Deus, ele afirma na nossa vida que Ele sempre vai estar conosco. Ele confirma isso. Tanto é verdade que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz, derramar todo o sangue dele, para remir e perdoar os nossos pecados. E quando, lembrando um pouco atrás que você falou sobre o perdão, né? Quando a gente sente e a gente pede perdão, quando a gente sente, a gente pede perdão, e a gente precisa sentir ser perdoado. Por quê? E eu só consigo sentir ser perdoado, pastor Leandro, quando eu me perdoar. Chegou a ocasião de estar pedindo para o Senhor, perdoa aquele pecado assim, perdoa. E Deus fala assim: rapaz, eu já te perdoei lá atrás, há 2, 3 anos. Esquece isso aí, meu. Eu já te perdoei. Você precisa se perdoar. Na verdade, o que está acontecendo nesse momento é aquela pessoa que não queria ter pecado. Eu não queria ter errado, eu não queria. É ela que está assim. Com aquele problema de eu não queria ter errado, eu não queria ter pecado. Não é Deus, é a pessoa. É a pessoa. É o pensamento. É o pensamento que fica ali. Aí é a hora que o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Eu sou purificada. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te servir. Então você está dizendo assim: eu não quero ficar pensando nessas coisas ruins que já aconteceu. Já aconteceu mesmo. Não olha se só, mexe no passado. Minha irmã Beth, olha só o que fala Romanos 6, 23. Ele fala claro, ele fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom, se eu ficar me condenando, se eu não conseguir me perdoar, irmãos, às vezes eu digo para as pessoas o seguinte: falo, você é narcisista? Não sou narcisista, eu me amo. Ótimo, maravilha. Eu pus no Face um dia. Eu me amo. E quando eu tiro as fotos que eu acho bonita, ai, como eu me amo. Ah, claro, eu gente. Me amo. Eu me amo, gente. Eu tenho que me amar. Pastor Leandro, sabe por que eu preciso me amar? Porque é claro, lá em João fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, pastor Leandro, como que você vai conseguir amar o seu próximo? Jesus disse isso: amar a Deus sobre todas as coisas, confiar, acreditar em Deus. O salário do pecado é a morte. Se eu não me perdoar, eu estou morto. Eu não tenho condições de perdoar ninguém. Eu preciso me perdoar. Exatamente. Se eu não faço para mim, vou fazer para quem? Entende o que eu quero dizer? Aí eu não me perdoo. Aí vai crescendo alguma coisa que é a doença do século agora, que se chama depressão. Aquilo vai crescer porque eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Aquilo vai crescendo dentro de mim e acaba me levando à morte, e eu perco a minha salvação. Eu perco a minha salvação. Imagine só se José com 17 anos, passando pelo que passou, já com 20 e tantos anos, se não liberasse o perdão, o que seria da vida dele e dos pais e dos irmãos dele? Entende, pastor Leandro? Seria a maravilha. Então, amar a Deus sobre todas. Eu entendo esse versículo assim. Por isso eu me amo. Amar a Deus sobre todas as coisas,
E ao teu próximo, quem que é meu próximo? É você, é o irmão, é aquele que está próximo de mim, é meu colaborador lá, é meu prestador de serviço, é meu patrão. Ele está amar a Deus sobre todo, e ao teu próximo como a ti mesmo, como se fosse eu. Agora, se eu não me amo, eu tenho capacidade de amar meu próximo? Uma pergunta que eu deixo. E aqui eu encerro. Deus abençoe a todos. Mambete, o segredo de José para enfrentar as adversidades é porque ele sempre estava ligado no trono da graça. Sempre no trono da graça. Aí Sempre em comunhão com Cristo. Eu anotei 3. Foco. Fé, foco e força. Eu lembro que numa ministração que eu fiz foi 3F. 3F. Fé, eu creio. O que é fé? Eu creio. Foco, é isso que eu quero. É aqui que eu quero chegar. Fé, foco, força. À medida que a soma da fé e do foco gera força. Repito, a soma da fé e do foco gera força. A cada dia você vence. Amanhã você vence de novo. Depois você vence de novo. E em 1 João está escrito: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sim, eu anotei aqui, foco. Deus é o meu Deus, pastor Adércio. Sempre Deus é o meu Deus. Nada como Ele, nada além dEle, nada mais do que Ele. Pastor Adércio, José chegou a ser governador do Egito porque ele soube não dizer não. Ele só disse não no caso daquela complicação que teve lá. Não, com certeza. A gente não entra em detalhe. Aquele lá ele foi inteligente. Mas todas as oportunidades que chegou para ele fazer, José, você dá conta? Pode deixar que eu faço. Você gerencia a prisão para mim? Gerencio. Ele tinha alguma coisa. Ele tinha um ser, algo verdadeiro que dava amparo para ele, que se chamava Deus. Quando nós temos Deus na vida, o Espírito de Deus é só sim. Sim. Não precisa dizer não. Não precisa dizer não. Não precisa dizer não. E dá uma licença, aquele não que ele disse para aquela mulher de Potifar lá, é um não por causa da obediência. Veja também como é importante, como o pastor Leandro falou logo no início da live aqui, a obediência. O não que ele disse ali foi porque o Potifar disse a ele que ele tinha poder e domínio e liderança sobre tudo. Ele disse à mulher: só você não. Ele não disse. Então, você não me pertence. Aquele não foi um sim a Deus. É um sim a Deus. Ô, Glória, eu conversei com o pastor Adércio Palodeto, vice-presidente aqui da nossa igreja, com a professora Mambete, psicanalista, e que bate-papo abençoado, gostoso. Deus abençoe a você que esteve conosco até agora, que Jesus continue entregando as mais ricas bênçãos para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Se aproxime de Jesus, fique ligadinho no trono da graça, em comunhão, conectado com Ele, que você terá força para enfrentar as adversidades da vida, e não diga não às oportunidades. Como o pastor Adércio falou, chegou uma oportunidade aí, meu irmão, tenha a sensibilidade de Jesus, a comunhão com Ele, para entender se é da vontade de Deus, e vai para cima, vai para frente, enfrenta a batalha, porque a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Ora, pastor Adércio. Amém. Querido Deus, glorificado, exaltado sempre o teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Nós te amamos, Pai. Acreditamos em ti, Deus Todo-Poderoso. Tudo está nas tuas mãos, Pai. Que a tua misericórdia seja sobre nós e a tua bênção seja sobre as vidas que estão em casa assistindo essa live. Que a tua bênção seja sobre as famílias, sobre a vida do nosso pastor presidente Paulo Cardoso, sobre a vida da nossa pastora Lourdes, também sobre a vida do nosso superintendente pastor Antônio, e também sobre
toda a diretoria seja a tua bênção, Pai. E todo o teu povo, todos os alunos dessa escola bíblica, em nome de Jesus, Senhor, seja presentes, que eles possam sentir a tua presença gloriosa, Pai, como nesta manhã sentimos aqui. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que pode, curva sua cabeça, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, está terminado.